pessoal, tudo certo por aí? Pois é, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, esse espaço aqui é todo seu. Vamos ter uma conversa gostosa, daquele jeito que você gosta. Só para te lembrar, viu? Tem o QR Code aqui na tela. Você pode direcionar a câmera do seu celular e você vai ter acesso a toda a nossa programação diretamente lá no nosso YouTube. Se você quiser, tiver aí com mais tempo, vá lá direitinho e digite, procure TV e Rádio Câmara de Salvador no YouTube, que também você encontra toda a nossa programação à sua disposição, a hora que você quiser. Também lembro para você seguir, acompanhar tudo nas nossas redes sociais, TV e Rádio Câmara de Salvador, viu? Agora eu conto com você. E olha, eu falei de uma conversa boa, descontraída, leve, gostosa, porque meu convidado de hoje, já vou dizer o nome, você já vai certamente ter escutado em algum lugar. Tiago Tomé. Ele é um artista carioca, multifacetado, viu? Atua como ator, músico, compositor e escritor, com uma carreira musical marcada por várias turnês internacionais e colaborações com grandes nomes, como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho. Lançou álbuns autorais com temáticas afrocentradas e antirracistas. Na TV, participou de novelas da Globo e séries como Arcanjo Renegado e A Divisão. No teatro? Também tem coisa, viu? Integrou peças premiadas, como é Samba na Veia é Cadeia. Como escritor, também se destacou com o livro E Se Desse para Denegrir, indicado ao Prêmio Jabuti. Este ano, 2025, lançou o álbum Raro 92, inspirado na paternidade. E segue ativo, viu? Em vários projetos, sob direção de Adriana Milagres. E é para saber um pouco mais sobre vida, carreira e tudo mais que a gente puder, é que ele já está aqui agora. Seja muito bem-vindo, Tiago, tudo certo? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder bater esse papo. Ai, vai ser um papo gostoso, com certeza. Para a gente começar, eu sempre tenho o hábito de querer saber um pouco mais da intimidade, né? Da sua trajetória. Enfim, onde você nasceu? A gente falou que você é carioca, mas Sim, efetivamente você nasceu no Rio de Janeiro. Conte um pouquinho da sua vida, da sua infância, até se tornar esse Tiago Tomé que você é hoje. nasci no Rio de Janeiro, fui criado entre Duque de Caxias e Irajá, então sou um carioca da gema. Minha família materna é do Morro do Juramento, minha família paterna é de Duque de Caxias, que é Baixada Fluminense, que é um outro município, assim, para quem é daqui de Salvador, como se fosse nascer em Lauro, né? Hum, Você tá pertinho de Salvador, mas não é soteropolitano, né? sim. Então, lá no Rio tem essas coisas também. E aí fui uma criança altamente amada, porque minha família é muito grande, então fui primeiro neto de uma parte da família, e sobrinho também, era o segundo sobrinho, então muita gente, minhas duas famílias são muito grandes, então amor nunca faltou. Eu acho que isso me ajudou muito a me constituir, sobretudo com a minha identidade e a minha autoestima enquanto criança preta, nascido nesse Brasil altamente racista, né? Então isso foi fundamental para mim. O racismo ele me atravessou na infância, mas não conseguiu me desestabilizar nessa minha autoestima, porque eu ouvia muito em casa que eu era muito lindo e que eu era muito amado. Então, quando seu copo está cheio de coisas boas e cai uma faísca de algo não positivo, isso se dilui, né? Isso foi muito importante para mim. Pronto. E qual é a sua relação com a Bahia, né? Me conte um pouquinho dessa sua história com o nosso estado, com Salvador. Você aqui nos bastidores, a gente já falava um pouquinho sobre isso, do quanto você tem um dengue especial por essa cidade. Isso começou com Bárbara ou é antes de Bárbara? Antes, a Bárbara veio para poder reafirmar essa minha paixão por esse estado e por essa cidade. Mas eu revisitando essa construção do CD, desse álbum Raro 92, que eu fiz, que é um amor de um pai para um filho, mas também de um carioca pelo estado da Bahia, eu me percebi na minha infância, com 5, 6 anos ali, quando meu pai me apresentou o Ilê Aie. E ele me apresentou de uma forma muito, muito linda, porque meu pai tinha um álbum duplo do Ilê, e ele dançava nas festas de Uau. família essa música. Então, a primeira vez que a Bahia me atravessa é desse lugar do Ilê Aie, ouvindo essas músicas. Então, quando eu chego aqui, a primeira vez que eu chego no estado presencialmente, em 2012, 2013, eu já sabia muita coisa assim dessa cultura musical e coisas assim
de muito antes, porque eu cheguei aqui cantando Zumbi, oh, encarna no Ilê, luta pra esse povo ver. Eu pensei, pô, como é que tu sabe disso? Isso não chegou lá? Eu falei, não chegou lá porque você acha que não chegou. E em mim chegou, por conta do meu pai. Então essa sementinha foi plantada lá na minha infância, assim, e aí ao longo da vida, né, você vai descobrindo, vai pesquisando, vai entendendo essa história do samba mesmo, que é samba que a gente fala que é um samba carioca, levado por Tia Seata daqui da Bahia para o Rio de Janeiro, e aí esse samba do recôncavo tem essa transformação nesse samba carioca, que é o samba que constitui hoje o Brasil, né, quando, no modelo de samba que é apresentado, mas ele tem uma fundação, né, tem um porquê. Então você vai pesquisando e vai entendendo os porquês e as interseccionalidades de Bahia e Rio de Janeiro. Isso é muito, muito bacana, assim. Que bom que tem o Espírito Santo no meio, que senão ia dar muito ruim, viu? Foi Ah, muito é. bom. Eu acho que ia dar muito bom. Sim, Agora, eu já comecei o programa dizendo que você é um artista multifacetado. Você faz um monte de coisa e, sim. graças a Deus e aos orixás, é muito bem sucedido em todas elas. Axé. Eu queria que você falasse um pouco por onde você começou, porque deve ser, inclusive, difícil você responder a pergunta quando alguém te pergunta o que é que você faz? É É. tanta coisa. Mas não é difícil, sabia? Eu falo, eu sou artista. Pronto, já resume. Por que isso? Porque eu estava até conversando com dois amigos daqui, de Salvador, em programas que eu fui. Falando, cara, o jornalista, ele não é setorizado, né? Falou assim, você é jornalista, mas você é jornalista de quê? De Uhum, esporte? De criminal? Né? sim. De tempo? Não, você é jornalista. E aí você vai se adaptando de acordo com o que a sua profissão ela te coloca. Eu acho que o Uhum. artista é a mesma coisa. Aqui no Brasil a gente tem muito essa divisão do artista, o que canta, o que atua, o que escreve. Não, a pessoa é artista. Então, se ela se descobre artista, se entende artista, ela pode dar vazão à sua arte da forma que ela quiser. Se a Mel quiser começar a pintar um quadro, eu vou estar dando vazão ao que eu entendo dessa complexidade de ser artista brasileiro, sobretudo artista preto brasileiro. Uhum. Então acho que é isso. Mas o meu começo, minha descoberta foi na música. Eu começo na música, aí a música me leva para o teatro musical, ao teatro musical me leva para o teatro convencional, aí eu chego na TV, cinemas, séries. E aí em 2020, na pandemia, quando estávamos todos enclausurados, eu comecei a escrever. Então dou vazão a esse artista também que escrevi um livro, um romance, uma distopia chamada E se desse para denegrir, que é uma pergunta. E é isso, hoje eu sou roteirista também, escrevo uns roteiros, então acho que é uma descoberta, assim, acho que ser artista é isso, sabe? É você ir dando vazão sem se podar, porque quando você se rotula nessa coisa, o que você é? Não, eu sou cantor. Pô, Se limita, se você né? coloca esse muro que você é cantor, então você não pode ser cantor e compositor, né? Você não pode ser cantor, compositor e ator. Então eu digo que eu sou artista, em sendo artista eu posso ser tudo. É isso aí, perfeito, muito bem. Fale um pouquinho, Tiago, a gente falou um pouco antes, você citou, né, esses atravessamentos do racismo na sua infância que não te atingiram, porque você sempre foi muito elogiado, muito amado e teve sua autoestima elevada. Mas agora, após a fase adulta, houve muitos atravessamentos do racismo, ainda há. Como é que você reage? Porque hoje você é uma voz atuante, uma voz ativa, mas ainda assim isso não impede que o racismo Não. chegue e te encontre em alguns momentos. Então eu pergunto, ponte aérea, está em outros países, em determinadas ocasiões, isso já te gerou certas situações relacionadas à sua cor da pele, ao racismo? Enfim, fale um pouco sobre Olha, isso. Cris, diretamente foram poucas vezes que o racismo me atravessou, assim, aquele racismo, aquele direto, né? Que as pessoas tratam às vezes como injúria, né? Uhum. Que agora já não é mais injúria, as pessoas sabem que é crime mesmo, foi tipificado como crime. Mas aquele racismo, o racismo sutil a gente vê a todo tempo, né? Todo tempo, quando você é abordado pelo braço armado do Estado, uma abordagem diferenciada como se fosse com uma pessoa branca, quando você é olhado numa loja diferente, quando um segurança te segue dentro de uma loja, pelo menos não te segue, mas pelo menos te vigia e fala assim, opa, quem é aquela ali? Porque ele acha que você não tem o poder aquisitivo para poder estar comprando tal coisa. Esses sutis a gente observa. Graças ao orixá, o outro não me atravessa, não tem me atravessado, pelo menos até hoje, né? Até a data desse programa, não tem me atravessado aquele direto, né? Eu tive uma situação só, uma vez numa agência bancária no Rio de Janeiro, que um cara me chamou de macaco. A gente estava numa fila assim, ele me chamou de macaco, e aí eu
eu sou avesso à violência, mas eu acho que às vezes ela educa mais, sabe? E aí a gente partiu para as vias de fato. Eu acredito que ele nunca mais vai querer chamar ninguém de macaco. Acho que ele não chame mais, porque não deu bom para ele. Mas é isso, assim, eu acho que foi uma única vez assim que isso aconteceu. De mais assim, não teve mais não. E eu peço muito, como eu sou um homem do Ogum, a gente entende que o Ogum é o orixá da estratégia, é o orixá da matemática, é o dono do ferro, mas ele também é o orixá da guerra. Então, o que eu peço muito a meu pai sempre é que, para me livrar dos problemas, sabe, das discussões, né, das balas, das facas, das amarras, das correntes, porque geralmente as pessoas que são desse orixá, elas são muito intempestivas, né? Então, o que eu peço a ele assim, eu falo, pai, tá tudo bem, sabe, o trabalho tá legal, a saúde, a família, tá tudo legal, só me tira desse lugar aqui, que esse lugar aqui eu não consigo dominar. E graças ao orixá ele tem me livrado, assim. Fico Que muito bom, feliz por isso. que bom. Como é que começa a sua relação com o candomblé, com os orixás? Eu tenho uma mãe que sempre foi adepta, né, das religiões da matriz africana, então ela sempre me levava, assim, e um dia eu cheguei numa casa e tive um chamado, assim mesmo, sabe? Eu cheguei no candomblé por amor, e foi junto com a descoberta da minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos, para além Sim. do Raro, que tem 20 e alguns dias, né, um mesinho, e ali eu descobri a minha filha, e aí eu descobri a minha filha quando ela tinha 2 anos de idade. E então eu falo que eu entrei no candomblé pelo amor. Muita gente entra pela dor, né? Uhum. Eu entrei pelo amor, foi uma vontade mesmo, um chamado. E desde então eu tenho me cuidado e a vida tem sido mais positiva e mais próspera. E quando a gente fala de prosperidade, as pessoas ligam muito a dinheiro, né? E a prosperidade não está só ligada a dinheiro, está ligada à saúde, está ligada a bem-estar, à tranquilidade mental, né? A gente vive num tempo de muito adoecimento da mente, né? A doença dessa nossa geração é a doença mental, né? A depressão e todas as outras mazelas que a gente pode ter por conta desse mundo tão ávido que a gente vive, ansioso, né? De querer, de poder, de avançar. Ninguém aproveita mais o estágio que tá. Você pisa num degrau, tá precisando já pisar no outro. Não, curte aquele degrau ali, pô. Você lutou tanto para chegar nele, já tá pensando no outro. Calma, assenta seu chão ali, bate sua cabeça ali, fica ali um tempinho, fica de quequé. Depois você avança para um outro. Eu acho que a nossa geração pede muito isso. Então, quando eu começo a cuidar da minha espiritualidade, da minha ancestralidade, a vida tem sido mais generosa. Incrível. Vamos falar um pouquinho desses seus trabalhos, né? Falar um pouquinho dessas viagens, desses shows internacionais, Sim, enfim, desses espaços que você já alcançou. Eu queria que você falasse um pouco da emoção de estar na abertura da Copa 2014. Como sim. foi essa vivência? Como foi estar nesse lugar? E foi isso é o que mais te marca nessas suas andanças internacionais? Ou tem também outros momentos que você queira destacar? Não, das andanças internacionais, o que mais me marca foi ter cantado numa favela de Soweto, na África do Sul, Uau! com uma banda de rock que eu tinha chamada Movimento na Rua. Eu cantava numa banda que a gente misturava um som urbano com rock and roll. E a gente foi fazer uma turnê na África do Sul, em Joanesburgo. E foram 11 shows em Joanesburgo, e um desses shows foi lá em Soweto, que é a terra onde Mandela nasceu, né? E poder tocar numa favela de Soweto foi algo, acho que assim, a coisa mais grandiosa, que pelo menos que me tocou. Estar na abertura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e porque aconteceu o seguinte, eu estava no Brasil, recebi um convite para poder gravar uma música para uma TV do Reino Unido, que é a ITV. Eu falei, beleza, vamos lá, um cachê bom. Eu falei, que legal, vamos matar esse cachê aí, vamos lá. Eu fui lá, me reuni com a equipe, fui lá, toquei e tal, pediram uma música, toquei, beleza. Daqui a pouco surge um convite, falou assim, Tomé, você pode vir a Londres para poder... Eu falei, opa. Já E fui. aí que eu fui entender que eu era o garoto propaganda da Copa do Mundo de 2014 para a TV do Reino Unido, para todo o Reino Unido, não só para a Inglaterra. Era para a Escócia, para a Irlanda, País de Gales, todo o Reino Unido, eu era garoto propaganda. Então, quando ia começar os jogos, entrava eu cantando a música. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato zoneiro, vou cantar dos teus versos, ô Brasil, Massa. samba aqui. Daí apareciam umas imagens lá. Foi muito incrível poder ter a minha imagem vinculada assim, é algo de tanta audiência, né, que o futebol ele nasce na Inglaterra, né, apesar da gente ter tomado esse poder aí de quem sabe fazer a coisa do jeito certo, ele nasce lá, então uma paixão muito grande, então poder ter a minha imagem num outro país, assim,
vinculada ao sucesso é muito bom, né? Quando a gente vê imagem de gente preta vinculada ao sucesso é muito bom. E aí era a minha imagem, então eu fiquei mais feliz ainda. Massa. Você também já trabalhou com vários nomes bem conhecidos, né? Sim, MV Bill, Jorge Aragão, Jane de Pilares, enfim. sim. Como é que foi essa experiência? Essas pessoas te inspiram e com quais nomes ainda você almeja trabalhar, lançar música, compor? Ó, essas pessoas, a minha vida é muito, eu deixo ela muito ir, sabe, Cris? Eu não, eu planejo algumas coisas, óbvio, né? Eu venho da estratégia, né? Então a gente tem que saber fazer as coisas, mas eu não procuro determinar algo assim, não quero que isso aconteça. Hum, Eu vou abrindo as possibilidades, sabe? E as coisas têm surgido, assim, têm chegado até mim, mas eu acho que mediante a portas e caminhos que eu abro junto com as minhas orientações, mas também com o que eu planejo para minha vida de forma com o que eu quero para mim. Tipo, sei lá, eu falo assim, cara, é como se fosse assim, poxa, eu queria fazer um disco de samba do Recôncavo. Pô, acho que tem tudo a ver com a minha ancestralidade, meu amor pela Bahia. Eu tenho um filho baiano agora, sou casado com uma baiana, vou fazer. E aí, nesse meio do caminho que eu vou fazendo isso, vou escolhendo um produtor daqui, de repente, lá do Recôncavo, para poder produzir esse disco, vou escolhendo um músico, daí vai, e chega a Dona Lia de Itamaracá para poder compor. Sabe, meio que o meu caminho vai sendo assim. Eu não vou direto à pessoa. sim, vai se Eu construindo, vou né? construindo, daqui a pouco essa pessoa vai e chega no meu caminho, sabe? Eu acho que. E é a forma que eu acho mais saudável. Porque é muito difícil, assim, e sei lá, você chegar numa pessoa que, assim, que você não conhece e falar assim, ei, fulano, tudo bem? Grava comigo aqui. É meio, né? Eu acho que é melhor quando o caminho se constrói e essa água vai desembocar na pessoa, e aí tem um laço de água que liga essas duas pessoas, e essa pessoa dá a mão para você e você chega nela. Eu acho mais natural, sabe? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de Raro? Raro Vamos, 92, Rádio 92. que é um retrato da sua paternidade. E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência de ser pai pela segunda vez, mas dessa vez acompanhando desde o iniciozinho, Sim. todo o processo, e também como foi para você transformar essa experiência em música. Então, quando a gente descobriu que estávamos grávidos, eu e Bárbara, eu comecei a me inspirar. Eu sou um compositor, eu componho muito. E não por obrigação, não é coisa que eu pego o violão e fico ali, ai, tem que ser uma música, não. É porque minha mente é muito fértil. Eu tenho uma facilidade de compor. Eu fico olhando o mundo e muita coisa que me atravessa me leva a escrever. Tava vindo para cá de carro e pintou uma ideia de uma música. Eu fui gravei um pedacinho ali sobre o poder do outro na sua vida. Eu comecei a gravar e gravei ali e pronto, deixei quieto, que daqui a pouco, em alguma hora, eu vou mexer nessa canção de novo. Minha vida é assim. E aí a gestação de um filho, esses 9 meses, foram me atravessando diversas vezes por uma ideia. A primeira, essa vontade de que ele nascesse aqui, essa vontade partiu de mim. Falei, pô, cara, já que eu não tive o privilégio de nascer na Bahia, eu quero que pelo menos meu filho seja baiano. Minha esposa, como uma boa baiana, falou assim, opa, por mim tá tudo certo. Então essa coisa de, porra, desse pai carioca de ter vontade desse filho ser baiano começou a me despertar algumas possibilidades de música, né? Pô, que bacana, pô, vai ser baiano, vai nascer baiano, vai nascer baiano. Aí fiz uma música chamada Régua, Compasso e Tambor, que fala disso, que ele ia ser baiano como Gil, Dona Lia e Caetano. Vai nascer baiano, vai comer caruru todo ano. Vai nascer baiano, vai ser um filho de Gandhi passando de azul no tapete branco. Tem uma música que fala sobre isso, que é Régua, Compasso e Tambor. E as músicas outras foram surgindo nesse. Até então não ia ser um álbum. Eu estava fazendo o meu cotidiano mesmo, de estar ali usando a minha fertilidade e estar fazendo música. Quando eu entendi que tinha ali umas 5 músicas já, eu falei que assim, poxa, acho que dá para lançar algo aqui. E eu primeiro pensei em lançar para ele, sabe? Falei, pô, acho que vai ser massa se esse moleque tiver uns 15 anos assim, para assim falar, pô, que bacana isso aqui que meu pai fez para mim, sabe? E eles já se entendendo como um baiano nesse mundo, sabe? Desse pai carioca. Falar assim, pô, que legal essa Bahia que meu pai me apresentou. Porque é isso, né? Acho que cada um vai ter uma visão sobre o que é a Bahia, né? Uhum. A pessoa que nasce aqui tem uma visão, a pessoa que é lá do interior tem outra visão do que é a Bahia. Eu, como carioca, tenho uma outra visão, hoje não mais tão turística, por viver também um pouco essa baianidade cotidiana. Você vai entendendo mais dos problemas, vai surgindo alguns porquês. Pô, por que que isso é assim? Por que que isso é assim? Mas cada um vai ter um olhar. Então eu quis botar o meu olhar nas minhas músicas para que o meu filho começasse a ver a Bahia não só pela ótica da mãe, mas pela ótica desse pai que tem uma visão sudestina
para o Nordeste, sobretudo uma visão carioca para a Bahia. Muito bom. Olha, a gente já está no horário do nosso intervalo, da nossa pausa, mas é coisa rápida. E claro que eu não vou para o intervalo sem Tiago Tomé tocar um pouquinho para a gente, mostrar aí uma de suas canções desse álbum, Raro 92. É rápido, não saia daí, mas bora ver Tiago tocar um pouquinho para a gente. Régua, compasso e tambor, a Bahia é muito mais que a cidade de São Salvador. Muito além do muito além que Caraíva, Trancoso e Pelô. Leia de Mar Morto a Capitã de Areia, leia, leia, releia, além do atabaque o agogô. Na Bahia, macumbeiro chama o bom fim de senhor. Na igreja aqui Davi comanda e o defumador ajeitou de eu encontrar o meu amor. E esse amor transbordou, vai nascer baiano. Como Gil, Dona Lia e Caetano, vai nascer baiano. Vai comer caruru todo ano, vai nascer baiano. Vai ser um filho de Gandhi passando de azul no tapete branco. Vai nascer baiano. No Gil, Dona Lia, Caetano, vai nascer baiano. Vai comer caruru todo ano, vai nascer baiano. Vai ser um filho de Gandhi passando de azul no tapete branco. Já nasceu baiano. Quase vermelho, não identifiquei a cor, mas ali eu fiquei e vou morar um dia inteiro provando o mel do amor. Ousaria dizer sabor igual não há. Cravinho é bom, mas não chega nem perto. Nem o sorvete da Ribeira, que é o meu sorvete predileto. Nem o feijão da San Martín, nem o da Dadá podem superar o gosto que ficou no meu rosto. Nem Siri seu acarajé, nem Capelinha com seu picolé poderão tirar você do primeiro lugar. Ai, 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 ai. No pódio do meu paladar, você é primeiro lugar. No pódio do meu paladar, ai, 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 ai. No pódio do meu paladar, você é primeiro lugar. Eita, que delícia, rapaz! Esse é Tiago Tomé, música linda e falando aí sobre sabores de Salvador, coisa maravilhosa. Só antes de emendar e de continuar esse papo gostoso aqui, quero te convidar, viu? Aproveite que você está aí acompanhando tudo pela TV Câmara de Salvador e lembre que tem esse QR Code aqui no cantinho da nossa tela para que você possa conferir toda a nossa programação lá no YouTube. Então, aponte a câmera do seu celular que você automaticamente vai ser direcionado para lá para acompanhar tudo que rola por aqui. Mas, Thiago, me conte. Música linda, trabalho maravilhoso. A gente foi e voltou do intervalo com música. Onde as pessoas podem conferir esse trabalho grandioso de Raro 92? Em todas as plataformas digitais, tá lá, Raro 92, Thiago Tomé. Os outros trabalhos também estão também em todas as plataformas, então só você escolher a plataforma digital que mais te apraz para você poder ouvir todo o meu trabalho e o mais novo, Raro 92, que é esse trabalho que é o amor de um pai por um filho,
mas também um amor de um carioca pela Bahia. Ai, tá lindo, viu? Só essas 2 Obrigado, músicas que você já tocou aí já me deu vontade de ouvir o álbum todo. obrigado, obrigado. E foi legal fazer. Eu tive a ideia de fazer esse álbum voz e violão e uma percussão bem levinha, que como eu falei no primeiro bloco, que é um álbum que eu queria. A intencionalidade dele primeiro era fazer pro meu filho, como se estivesse cantando para ele, era essa coisa mesmo, de estar na sala, como se estivesse cantando para ele aqui em voz e violão: ó, meu filho, o que o papai sabe de Bahia é isso aqui, ó. Então, ó, tem isso aqui, tem essa música aqui, tem esse lugar aqui, entendeu? Essa era a intenção, fazer uma coisa mais intimista. E como você falou, né, vamos então falar agora de outras atuações suas. Quero que você me fale sobre a dramaturgia, né, você já fez vários trabalhos marcantes, inclusive na própria TV Globo. Como é que primeiro se deu essa descoberta desse seu talento como ator também, né, e qual desses trabalhos mais te marcou até então? Paz, difícil, viu? Qual foi o mais marcante, assim, mas vou te falar, como eu falei no primeiro bloco, a minha vida ela vai sendo levada, né? É meio que o Zeca faz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou fazendo os movimentos, né? E a coisa vai acontecendo, assim. Eu comecei na música, a música me leva para o teatro musical me leva para o teatro convencional, e aí surge a dramaturgia. E eu sou chamado para poder fazer uma novela na Globo em 2016, 16, 17, que a novela ela atravessa a passagem do ano. E aí não parei mais. 16, 17 eu fiz uma das 6, chamada Novo Mundo. 17, 18 eu fiz uma das 9, chamada O Outro Lado do Paraíso. Aí, final de 19, eu sou chamado para uma outra, que é A Dona do Pedaço. E aí vem a pandemia, a coisa para, mas já tinha feito um filme também nesse intervalo entre uma novela e outra, um filme internacional chamado Pacified, com a tradução Pacificado. E aí, quando acaba a pandemia, 2021, eu faço Arcanjo Renegado, uma participação também em Arcanjo Renegado, depois entro no elenco de A Divisão, faço Galera FC, enfim, e a coisa não para. Então a Uhum. dramaturgia ela chega na minha vida também assim, eu não combinei muito de como ela ia surgir, mas ao momento que eu me lanço ao mundo, o mundo também se lança para mim. Eu acho que a minha vida tem muito disso, dos meus movimentos que eu vou fazendo e o mundo fala: ah, então é isso que você quer, então toma, sabe? É, é, é uma coisa que eu falo para as pessoas também. As pessoas falam: pô, mas como é que entra? Eu falei: eu não sei, cara. Eu não sei. Para mim funcionou assim, entendeu? Eu sempre me propus, eu sempre me joguei e o universo sempre foi muito generoso comigo nessas minhas propostas, assim. À medida que eu propunha, ele me dava de volta. E eu percebo que o medo não faz parte do seu repertório, né. Não Tipo aquela faz. coisa assim: "Ah, fui chamado para fazer, mas Não não faz. sei, eu nunca fiz, tô com medo", assim, segurança você não tem. Não